Olá, meus amigos em Cristo, mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos na nossa casa Lar Espírita Luz e Amor, através da internet, para mais um momento que nos foi dado de comentar uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Francisco Cândido Xavier e do nosso amado Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje desse livro é o número 84. Mas antes que comecemos, vamos aproveitar este ambiente, esse momento que escolhemos de estar reunidos em nome de Jesus. Fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, a nossa mente, aliviando das preocupações do nosso dia a dia e nos envolver neste amor, nesta luz que essa casa oferece. Através da espiritualidade, vamos nos envolver com o mentor da nossa casa, João de Deus, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, convidando também aqueles que estão nos seus lares a compartilhar esses momentos que o Evangelho nos oferece. Jesus, nosso Mestre amado, Maria, nossa Mãe Santíssima, estamos aqui, Senhor, para nos fortalecer na Tua Palavra, na Tua vivência e no Teu amor. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Então, o número 84, levantemo-nos. Vamos levantar. Levantemo-nos. Levantai-vos, vamos-nos daqui, disse Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, número 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso da supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações da marcha são eminentemente educativas. O Getsêmani, a cruz, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário e também a cruz. Mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem
sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Palavras de sabedoria, não é? Palavras de Emmanuel, que Chico psicografou. Vamos entender então essa passagem, muito importante. É o fim da jornada do Cristo aqui. Ele diz para a gente não se perturbar, né? Esse capítulo no Evangelho, ele fala, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Depois de ir, vou preparar-vos um lugar e voltarei. Ele está falando para quem isso? Jesus está falando para os apóstolos da sua missão. Então ele se reuniu ali com os apóstolos, né? Falando da ressurreição. A princípio, ele lava os pés dos discípulos. Aí vem a traição de Judas. E isso é uma despedida de Jesus. Aí o mundo, porém, deve saber que ele coloca nessa parte do Evangelho que eu amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Ele está dizendo, tudo o que eu fiz até agora foi um compromisso meu com o meu Pai. Foi esta tarefa que Ele me deu, de vir até vós, trazer essas verdades, que é o caminho e a verdadeira vida, né? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala, levantai-vos, vamos-nos daqui. O que ele quer dizer? Vamos levantar, porque vai começar agora. Agora começa a última parte. Não podemos esquecer que Jesus passou 3 anos alertando. Em cada momento, ele falou sobre o que estava acontecendo com ele, com os apóstolos, e o que iria acontecer também. Alertava Pedro, alertava Judas, alertava o povo, alertava também os poderosos, os templos, né? Os reis. Ele falava do porvir. E entenderam? Nem os apóstolos conseguiram entender o que Jesus dizia. Eles acompanhavam, tinham dificuldade de entender. Não é assim até hoje? Nós temos dificuldades de entender as palavras do Cristo. Então, nessa passagem, ele nos alerta, também como aos apóstolos na época, que nós temos dificuldades de entender qual era o papel de Jesus. Ele não foi compreendido no primeiro momento. Ele chamou Pedro primeiro, o pescador foi. Ele já havia feito essa programação com eles. Eles seguiram porque no coração dizia que isso era a missão deles, isso era a tarefa junto a Jesus. Mas na realidade, quando a gente encarna, não é? A gente acaba esquecendo. E aí foi que eles acompanharam Jesus, ouviram Jesus e foram aprendendo, mas ainda tinham dificuldade de colocar em prática. Não é isso que acontece conosco? A gente sabe, nós que estudamos, de tudo isso que Jesus falou, conseguimos interpretar, mas colocar em prática? Então, é essas dificuldades que eles também tiveram. Eles que conviveram com Jesus 3 anos, né? Esperavam que no último momento acontecesse um milagre. E que Jesus era um guerreiro que vinha para salvar o povo sofrido. Não é isso que a gente espera até hoje?
A volta de Jesus? Nós estamos esperando a volta de Jesus, como eles esperavam. Mas não é guerreiro, Jesus volta por amor, ele volta nos corações, pelas suas passagens, pelos seus ensinamentos. Tem gente que nem acredita que Jesus existiu, que isso é contos. E aí então, nunca pensam, né? Nós não pensamos naquela época, eles não pensavam que ia acontecer o pior. Eles queriam que acontecesse o melhor, principalmente Judas. Estavam equivocados, como nós estamos equivocados hoje. Nós somos instrumentos de Deus e Deus vai agir através de nós, de nossas mãos. Vamos construir esse mundo melhor, somos nós. Mas temos como mentor o nosso Mestre Jesus. Ele está voltando sim, no entendimento das suas palavras, do amor que ele exemplificou. E quando as dores vierem, as dificuldades aparecerem, como apareceu para eles tiveram muitas dificuldades depois que Jesus partiu. Todos tiveram um fim doloroso por ser amigos de Jesus. Hoje também a gente vivencia muito isso, o cristianismo sendo atacado, não é? Mas quando essas dores vierem, nós precisamos entender isso hoje. Encarar a vida com esperança e confiança. Por quê? Porque nós sabemos, como Jesus sabia, que quando ele começa o texto, né, que nós comentamos, que ele ia para a casa do Pai. E quando ele ainda diz aos apóstolos, eu vou para a casa do Pai e quando eu chegar lá, eu vou preparar a casa para vocês. Quer dizer, ele estava dando a eles um final feliz depois da vida, de todo o sacrifício que eles fizeram. E eles entenderam isso no final. Eles entenderam a verdadeira divindade do Cristo, esse amor que ele tem por essa humanidade que ele abraçou para cuidar. Porque nós também temos que encarar assim, com muita esperança e confiança nessa vida futura. A gente sabe que aqui são nossas provas, são as escolas. Escola é prova. Escola, mas também é hospital. Escola para o aprendizado. O hospital para as dores que precisamos passar. Porque temos um passado a resolver para chegar na plenitude. Então, são momentos. Quando a gente precisa de médico, por uma dor, a gente vai buscando o remédio, não é? Então, o nosso espírito está precisando desse remédio. Uma dor a cada 24 horas. Tomando, a gente vai se regenerar. A gente vai se achar dentro deste mundo de Deus. Não nos deixemos abater com essas notícias que chegam até nós. Muitos ficam depressivos. Hoje a depressão é uma doença que está levando muitos irmãos nossos a suicídios, até crianças. Precisamos de confiança nessa nossa vida. Quando os cristãos partiram nas vias dolorosas que eles também encontraram logo depois que Jesus morreu, foram queimados, foram atirados aos leões. Lucas dizia a eles: não temam, a dor é
vai ser pouco tempo, vocês não vão nem sentir. E isso é uma realidade. Emmanuel, numa das suas passagens de leitura dos seus romances, ele fala disso. Que quando eram colocados naquela arena com os leões, quando os leões se atiravam nas pessoas, antes da primeira patada, o espírito era tirado. Eles não precisavam viver aquela dor. Eles foram mártires e iam cantando para a arena. Importante, então, seguir o nosso dia a dia. Cuidar da nossa vida. O dia a dia. Só por hoje. Só por hoje. Não vou pensar daqui amanhã, daqui um mês. É que nós tínhamos esse costume, né? De já ver o futuro, longe. Mas hoje o nosso futuro é muito próximo. É o amanhã. Então vamos cuidar do hoje para que o dia de amanhã, que será um hoje, nós tenhamos essa confiança e essa fé. Aí o remédio é, a cada momento precisamos desse remédio, dessa força, porque se a dor vir, o desespero vir, a amargura chegar, recorrer a pílulas de sabedoria, que é o Evangelho. A dor vai existir, não tem como, faz parte do processo do nosso planeta, escola, hospital. Ah, mas tem prisões. As prisões foram para aqueles revoltados. Quiçá eles possam também ter aprendido, ou somos nós, né, a estar no aprendizado, para que sejam também restaurados os seus corpos e os seus espíritos. Sim, teremos momentos que vamos ficar tristes, revoltados, mas é necessário progredir, prosseguir. Se eu errei, caí, eu me levanto, eu corrijo e vou adiante. Se magoei, vou pedir desculpa. Se ainda não consigo, ao meu irmão amá-lo, mas vamos perdoá-lo, porque nós também precisamos do perdão. E Jesus fala, né? Amar os inimigos é não querer o mal dele. Então não vamos querer mal aos nossos irmãos. Todos estamos nessa barca. Não podemos esquecer que a via dolorosa do Cristo foi dilacerado pela traição de Judas, mas prosseguiu. Teve prisão, teve julgamento, teve a via dolorosa até chegar ao local da cruz, teve o pretório, onde ele foi julgado e foi trocado por um ladrão, o povo cuspindo, batendo palmas para esse sofrimento. E as dores, quantas dores que o Cristo passou. E quantas dores ainda a gente passa, hoje estamos passando pelas mortes que acabamos de passar, a pandemia, o desespero, o medo, que são sentimentos que não são bons, não ajuda a espiritualidade amiga que quer luz para poder dissipar as trevas. Amigos, familiares partiram, casamentos foram desfeitos e são desfeitos ainda, perda de emprego, dificuldades financeiras, saúde. Essa é a nossa via dolorosa de hoje. É a nossa vida. Ah, pelo mundo que estamos vivendo, pelas dificuldades, todos nós estamos enfrentando. Mas é preciso, apesar da dor, levantar e seguir adiante, à frente.
e mudar a nossa conduta de desespero, buscando na nossa luz, que é Jesus, e todos os seus discípulos, todos os seus trabalhadores, Maria, né, os apóstolos, os santos, né, que a igreja coloca, através da oração, do evangelho no lar, dos passes que nos acalmam, que nos fortalece, estudar Kardec, estudar o Espiritismo, estudar o Evangelho. Isso é seguir adiante com força e com coragem, é colocar um escudo sobre nós. A dor vai chegar, mas nós vamos resistir, porque a cura está em Cristo, e perseverar. E assim vamos superando, dia a dia, porque sabemos que a dor é importante, é o remédio para a nossa alma e para a nossa serenidade enquanto Espírito, filhos de Deus. Não podemos esquecer que o nosso amigo Jesus, nossa Mãe Santíssima e todos os trabalhadores do Cristo estão nos auxiliando neste momento. Fico feliz por participar deste banquete de luz, que a casa abençoada do Lar Espírita Luz e Amor nos oferece. Vamos então agora fechar os nossos olhos e nos envolver. Senhor, ainda que nos encontremos no labirinto das provações, da discórdia, da incompreensão, na sombra, e vamos, com a luz, procurar esta água, a sede do pão, do corpo e da alma, que são a nossa bússola. A dor é o nosso divino consolo e Jesus é o nosso caminho de luz. A nossa vida na Terra é uma simples viagem educativa da nossa alma, no espaço e no tempo. E na nossa oração, descobriremos a cada dia o rumo que nos conduzirá aos braços amorosos de Jesus, como Jesus foi recebido pelos braços amorosos de Deus. Os discípulos foram recebidos pelos braços amorosos de Jesus. E vamos nos preparar para ser recebidos pelos braços de Jesus através dos nossos amigos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. A vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair na tentação, Senhor, e no mal que habita no mundo, mas que também habita também dentro de nós. O amor é que faz a presença do mal se ausentar e se desfazer. Obrigado. Até a próxima.